dia a todos os meus nobres colegas, as minhas nobres colegas, professores. Eu queria começar dizendo que nós estamos sendo um exemplo aqui de paridade de gênero, desculpa aí, porque estamos 3-3. Também um exemplo de moda, porque nossos alunos estão, né, ali muito lançando tendência. Eu sou a professora Renata, sou coordenadora atual do núcleo da Unespar. A Unespar é uma universidade nova, né, e fica em União da Vitória, bem no sul do Paraná, divisa com Santa Catarina. A gente vai começar, eu vou passar a palavra para o professor Samon. O professor Samon foi coordenador do núcleo até recentemente. Foi ele que tocou toda a história do Profilo lá. E ele só saiu agora, porque é pró-reitor de Extensão e Cultura. Então, eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho da Unespar, né, assim, até formalmente como pró-reitor. Né, então, depois a gente retoma. Bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de ter saído da coordenação. Não, quer dizer, não era isso. A emoção veio à tona, né? Eu acabei falando que não era para falar, né? Brincadeira. Queria compartilhar com vocês a imensa satisfação que eu tenho de ver efetivamente esse encontro acontecendo, porque o comitê gestor e todos os coordenadores já vinham, né, imagino eu, ansiando por essa ocasião, e também os seus alunos em seus núcleos, né, os outros professores. E para a gente da Unespar é uma ocasião assim, muito, muito singular. Eu vou falar bem rapidinho, porque depois a Renata vai falar um pouco da Unespar para vocês. Tá? Tá dando para ouvir? Tá. Porque é o seguinte, a Unespar é uma universidade que tem, efetivamente, do ponto de vista jurídico, acadêmico e de gestão, ela tem 6 anos. Né? Ela é um conjunto de universidades que antes eram faculdades isoladas, as chamadas faculdades isoladas. Essas sim têm 50 anos. Mas foram reunidas e viraram a Unespar efetivamente em 2013. Né? Então, para vocês terem um pouco da ideia do tamanho do mestrado Profilo para a nossa comunidade. Assim. Hoje a Unespar tem 4 cursos de pós-graduação, né, espalhados em 7 campi no Paraná, está no Paraná inteiro, né, e no campus de União da Vitória é o único, aliás, na verdade, na região do entorno de União da Vitória, o único programa de mestrado que existe é o Profilo. Né. Para um campus que tem cursos só de licenciatura, que só formam professores há 50 anos, mais ou menos, só não é pejorativo, a característica do campus é a formação de professores. Então, a gente forma os professores de todas as disciplinas, praticamente, né, da região do centro-sul do Paraná e do Planalto Norte de Santa Catarina, que, particularmente, são regiões do Paraná e de Santa Catarina bastante, né, desprivilegiadas do ponto de vista econômico, social e cultural. Né. E essa universidade ela foi se consolidando, mais ou menos se consolidando, porque bem conversadinho, não está consolidada ainda, né? Mas assim, né, ela foi se construindo, né, um pouquinho depois do começo do primeiro mandato do Beto Richa, do PSDB, né, e a gente se acostumou a ser uma universidade que segue uma cartilha, que é do secretário da Fazenda do Estado do Paraná. Né, não queiram ele no estado de vocês de jeito nenhum, né? Também não vou competir aqui para ver quem é o pior chefe de ninguém, porque, né, eu sei que a concorrência é desastrosa. Né? Mas, assim, no nosso caso, a receita é a seguinte. Né? Todo o complexo das universidades estaduais do Paraná, que são 7, né, a ideia deles é que elas funcionem exclusivamente com folha de pagamento. Então, assim, recurso para nada a não ser pagamento. Então, assim, eles pagam bem e pagam em dia os salários dos professores, para a gente, né, se contentar com a parte material resolvida, né? E a universidade, eles tiram todos os recursos. Todos. O nosso orçamento, de 6 anos para cá, todo ano ele sofre cortes assim, que inviabilizam o funcionamento da universidade, ainda mais no nosso caso, que é uma universidade multicamp. Né? E aí, no nosso caso, tem um programa de mestrado, que é o único da região, com condição de ter 30% dos alunos, que são professores, com bolsa. Né? É uma situação assim, muito privilegiada, num cenário, né, quase de terra arrasada, né, e que deixa a gente muito satisfeito, e não por não ter outras coisas, mas por conseguir oferecer uma condição tão peculiar e tão singular, né, para uma região que tem pessoas que trabalham arduamente com o ensino de várias disciplinas, inclusive filosofia, né, e que, né, aí agora eu efetivamente fico muito feliz em falar isso, né,
dos nossos 3 representantes que estão aqui, né? Por sorte ou por azar, né? Eu dei aula para os 3 na graduação e no mestrado, né? Isso aí a gente vê depois, né? Mas, assim, fico muito feliz e muito contente com o resultado dos trabalhos deles, né? Muito satisfeito. E tenho certeza que eles vão conseguir, acho que, mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente faz lá e representar com isso os demais alunos que a gente tem lá da região. Tá bom? Obrigado. Então, gente, a gente colocou um mapinha aqui para vocês visualizarem um pouco melhor o que é a nossa universidade. É um campus pequenininho, na maior parte deles, um campus em que não chega a ter 2 andares de prédio, ou 2 no máximo, né? Em cada uma dessas cidades que ficam a uma distância, não sei, a distância maior deve ser o quê? 800 quilômetros? Claro que a gente não quer competir com o pessoal do Amazonas e tal, dizer que a gente está muito mal, né? Não é isso, a gente só quer trazer uma... Porque, claro, a professora Valscléia falou que o deslocamento lá é em dias, não chega a ser tanto, mas é bastante cansativo trabalhar na Unespar, porque somos muito poucos professores, de fato, assim, tanto se contar os colaboradores e tudo. Então, é sempre um grande problema ter pessoas para ocupar os cargos, enfim. E o que acaba acontecendo é que nós temos que ser muito, muito, muito multifunção. E não estou exagerando. Assim, a gente tem que assumir todos os cargos e a gente tem que tocar todos os projetos, se quiser tocar. Senão, fica lá do jeito que sempre foi, está lá há 50 anos e provavelmente muito poucos de vocês devem ter ouvido falar, talvez os do Paraná, o professor Eduardo, o professor Edmilson, pode ter ouvido falar da FAFIUV, da FAFIPAR, né? Eram faculdades isoladas do interior do Paraná, que ninguém nunca deu crédito. Né? Então, nesse sentido, nós estamos o tempo todo trabalhando com essa ideia de ser uma faculdade, uma universidade em consolidação, e a gente não sabe até quando, né, isso vai ser o nosso processo, mas é um processo bem oneroso para quem quer trabalhar, porque também não são todos que querem tocar e fazer dessa universidade uma universidade digna do nome, né, que ela está carregando. Enfim, a gente ainda não tem um doutorado, a gente precisa ter para ser recredenciado, já está fora do limite, do prazo, isso, enfim. Tudo isso. Então, assim, mas o que eu queria que guiasse a fala aqui é essa ideia de que multifunção não foi exatamente uma coisa que foi ruim para nós, né? O prof acaba que ele combina muito com o nosso perfil. Então, apresentando aqui rapidinho, nós somos os docentes permanentes que estamos aqui, o Antônio Charles Santiago, eu e o professor Samon, e os nossos alunos, a Bruna, o Lisandro e a Pamela, que estão ali evidenciados, vão representar a gente aqui nessa fala hoje. Enfim, aí, voltando a essa ideia, o nosso perfil lá, ele não é... Ele aderiu muito bem ao prof. Inclusive, às vezes, eu fico pensando assim, o prof fez a gente se sentir menos outsider, sabe? Porque do grupo que nós temos, não me tomem eu acho isso um elogio, mas talvez para um olhar mais tradicional isso fosse até uma coisa negativa. Nós não temos o perfil de pesquisador puro. Nunca tivemos, desde a graduação, e fomos encontrando caminhos dentro da filosofia, muitas vezes querendo desistir dela, muitas vezes botando o pé na arte, em milhões de outras coisas, para não perder o caráter de gente, né? Porque dentro desse perfil, talvez a gente esqueça um pouco que é gente, enfim, não vamos entrar nessa seara, mas nós somos um colegiado, agora, enquanto o curso de filosofia recente, tem 10 anos, 11 anos o curso, mais ou menos, que foi criado por demanda, né? Quando, em 2006, foi aprovada a obrigatoriedade da disciplina de filosofia no ensino médio, em 2007, por demanda da Secretaria lá de Educação, que, na época, tinha gente interessada nisso e criou o curso de filosofia. Enfim, a gente conseguiu entrar no prof quase assim por vislumbre do Samon, porque nós estávamos se doutorando, terminando o doutorado, não tinha um grupo de doutores, não tínhamos esse perfil. Então, o nosso perfil é muita extensão.
professor Charles trabalhou com capoeira, trabalhou com jovens em situação, né, de jovens presos, né, apreendidos, cometeram delitos. Eu tenho um projeto de dança, siga-nos no Instagram, contraponto.dança, por favor, que tem 200 crianças que fazem aula de dança semanalmente, gratuitamente. E a gente vai entrando no prof, assim, nossa, tem um mestrado em filosofia que caberia para nós e nós vamos tocar esse negócio. E foi meio na cara e na coragem, né? Então, a gente, além de ser um grupo jovem, um grupo que tem tudo isso contra, que eu estava mostrando para vocês, todas essas dificuldades, eu acredito que a gente também foi meio que agarrar a oportunidade no sentido de acreditar mesmo. A gente acreditou e a gente foi. E o que a gente quer mostrar aqui para vocês hoje é que os nossos trabalhos, os nossos alunos, me parece que estão realizando com competência o que a gente se propôs. Então, o professor Charles queria falar um pouquinho sobre algumas experiências também do nosso curso, nesse sentido que eu estava falando. Bom dia a todos. Dentro desse contexto que a prof. Renata traz, a gente percebeu a relação que existe do PIBID com o nosso profilo. Ou seja, o PIBID, nós tínhamos 45 bolsistas. Então, desse modo, e esses bolsistas se tornaram depois supervisores, ou seja, e depois alunos do nosso programa. E existe também na cidade da União da Vitória o curso de filosofia, que a gente busca uma relação com o curso de ciências sociais, ou seja, de sociologia. Eu tenho formação nas duas áreas e, por essa razão, o professor de filosofia acaba trabalhando como professor de sociologia. Então, a gente conseguiu, no projeto PIBID, constituir um espaço para buscar essa interface. Então, vejam vocês que todo esse trabalho do PIBID, ele possibilitou que alunos pudessem estender, digamos assim, essas atividades um tocante à pesquisa, do tipo, a gente tem alunos pesquisando a relação entre o Bourdieu e o Adorno, no sentido de, na escola, estar investigando como que ainda nós temos uma reprodução e como que ainda precisamos ressignificar o conceito de emancipação contra a barbárie que a gente tem na sala de aula. Isso tudo numa interface entre filosofia e sociologia. Nós temos também, em União da Vitória, uma cidade que tem um índice gigantesco de suicídio. Tanto é que, nesse mês agora, a universidade vem fazendo um trabalho, a polícia militar vem fazendo um trabalho, o corpo de bombeiro vem fazendo um trabalho, e nós temos uma pesquisa que é o seguinte: a aluna trabalha o conceito de suicídio do Durkheim e faz uma análise de discurso com o Foucault, no sentido de perceber como que esse discurso do suicídio ele é ventilado na sociedade. Por quê? Pelo fato de você ter um número muito grande, as pessoas não querem falar disso. As pessoas atribuem isso a questões religiosas. E por essa razão nós temos uma pesquisa. Então, só para que vocês entendam que, a partir dessa questão que a prof. Renata traz, muitas atividades que tinham de caráter extensionista, elas vêm para o programa, o laboratório, e daí elas vão se tornando pesquisa. Por exemplo, a gente teve também uma experiência bacana, que as meninas vão poder falar, no sentido de, com o PIBID a gente fez isso, e depois a gente acabou fazendo também com a disciplina de laboratório do ensino de filosofia. Nós fomos para o presídio, onde lá nessa unidade prisional a gente conseguiu visualizar como que a aula funciona, e a partir disso elas construíram um projeto de ensino pensando, se elas estivessem naquele lugar, como que elas fariam essa aula. Então, foi um projeto bacana no sentido de uma atividade desenvolvida, mas isso também já acontecia no PIBID. Então, só para mostrar a relação que existe do PIBID, ou seja, desses alunos que passaram no PIBID, que hoje são professores, que hoje são pesquisadores e que hoje eles estão no nosso programa de mestrado. Também nós fizemos uma atividade de cordel, ou seja, pegamos o seguinte, numa região onde a discussão de cordel praticamente ela não existe, as pessoas não conhecem o cordel, e aí a gente conseguiu potencializar o cordel e trabalhar o ensino de filosofia e de sociologia com o cordel. Disso resultou um livro não produzido pelos nossos professores, mas pelos alunos das comunidades que foram atendidas pelo cordel. Então, assim, gente, União da Vitória é uma cidade que, com relação à filosofia, é interessante porque alguns espaços, eles constituem atividades de filosofia.
Por exemplo, é muito comum no CREAS e no CRAS, ou seja, é muito comum com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, eles realizarem atividade de filosofia. Não se sabe o porquê, mas as pessoas acabam elaborando atividades de filosofia nesses espaços, ok? E, de algum modo, é a gente que está ali organizando isso. Alguns alunos recebem bolsa para fazer isso. Nós temos uma clínica que atende jovens envolvidos com drogas, jovens que estão ali também com a liberdade vigiada, fazendo atividade de filosofia. Então, no Prof, a gente conseguiu fazer com que esses nossos professores fossem visitar esses lugares e que eles fossem conhecer como que se produz esse ensino de filosofia, como que se faz esse ensino de filosofia. E aí, a partir disso, eles fizeram todo um debate no curso, ou seja, no nosso programa, para a gente estar pensando, se a gente estivesse ali, como que seria feita essa nossa aula? E daí a gente gerou diversas discussões que a gente precisa, inclusive, relatar isso, ok? Então, a ideia... E aí eu vou passar já para eles a palavra, era só para a professora Renata, só estabelecendo essa relação que existe, ok? Entre o PIBID, a importância do PIBID que foi, e como que a gente consegue hoje, no nosso programa de mestrado, visualizar a caminhada dos nossos alunos nesses lugares. Por quê? Eles começam a produzir pesquisa no nosso programa a partir de uma vivência. Então, assim, a nossa relação com a escola é uma relação muito forte. Os nossos alunos estão cotidianamente na escola, fazendo essa relação de conversa com eles e produzindo essa discussão. Ok? Então, assim, gente, esse perfil, né, multifuncional, em que a gente tem que ser, ao mesmo tempo, burocrata, artista, ator social e tudo mais que a gente consegue ser, nos faz bastante abertos e bastante curiosos, né, no Prof, querendo encontrar caminhos e, na verdade, assumindo ou acreditando que esses caminhos na filosofia não estão ditados. O que eu quero dizer com isso é que a gente não está tão marcado, por exemplo, por buscar os aportes talvez somente na pedagogia, ou tão marcado por esse perfil, né, mais tradicional, uspiano brasileiro, né, e eu vejo isso com euforia até às vezes, assim, porque acho que isso é um pouco o que eu acredito nisso, pelo menos. Eu acho que a filosofia precisa, né, disso. Antes eu acreditava que eu estava fora do padrão e que estava errada. E hoje eu vejo, junto com todos esses colegas, ver que a gente está abraçando uma causa, de ver que a filosofia não é o padrão USP de ser, me faz acreditar na filosofia de novo, né? Enfim, e para isso eu queria falar um pouquinho dentro do Prof, como que isso se materializou, né? Nesses 3 trabalhos que a gente tem aqui, eu queria salientar que eu dei aula de seminário de pesquisa para eles, assim, e eu busquei um caminho que foi tentar forçar um pouco que eles produzissem, de fato, metodologias novas, porque eu acho que esse é o intuito do Prof. Eu acho que é uma área de pesquisa que não existe quase, né? É uma área de pesquisa realmente em desenvolvimento, o ensino de filosofia no Brasil, com essa perspectiva de inovação. Então, o que significaria a inovação? É pensar em acordo com o filósofo que eles escolhem, que eles pensam junto, né? Ninguém tem que pensar de acordo com o filósofo A ou B, mas escolhendo alguém com quem o aluno se identifica, tentar buscar naquele pensamento mesmo o que ele tem de método. Porque toda filosofia é método, na minha concepção. Toda ela é um caminho, sempre. Antes de ser uma doutrina, antes de ser um conjunto de pensamento, né, sistemático, começa sendo uma proposta de caminho. Então, a gente tentou fazer com que eles buscassem mais fundo no conceito de filosofia desse autor com que eles trabalham e procurar os seus métodos e a sua inovação na sala de aula a partir dessa perspectiva. Então, eu queria salientar isso para que eles possam apresentar e vocês percebam que é nessa vibe, né, nessa ideia que eles estão buscando, assim, realmente buscar uma inovação. Desculpa a repetição. Mas eles têm essa ideia de procurar uma originalidade, que não é uma originalidade assim, né, vou reinventar a roda, mas vou pensar de forma coerente com o filósofo e buscar nessa coerência algo de novo para pôr na sala de aula. Então, eu vou passar a palavra para eles.
para elas. Quem vai começar? Bom dia, eu sou a Bruna. É um prazer, né, para a gente poder vir aqui. Eu diria assim, em relação ao prof, que a gente considera um privilégio, né, por ser o único programa de mestrado da nossa região, mas, sobretudo, uma obrigação que a gente tem para com a sociedade, né, de dar um retorno melhorando na educação. Então, a gente encara isso, sobretudo, como uma obrigação de ser melhor para a sociedade. Porque uma coisa que eu tenho certeza que os meus colegas, né, que eles compartilham, é que a gente não estuda para preencher ego, a gente não estuda para ficar metido, a gente estuda para ser melhor para a sociedade, para ser melhor para os nossos alunos, né? Então, é nesse sentido que a gente já pensa, que a gente já vai construindo o nosso projeto, né? Que a gente aplicou o nosso projeto. É esse tom que a gente tenta dar para a nossa dissertação e, sobretudo, para a nossa formação, né? Para ser melhor para eles. Entendendo que a filosofia, então, ela é uma coisa que ela tem que estar em sala de aula, sim. Não é a mesma filosofia acadêmica, não é aquela filosofia inútil que a gente entende, apesar de ser inútil, é uma urgência e é uma necessidade, mas a gente entende que a filosofia no ensino, então, ela vem trazer um problema e ela vem trazer um retorno, não uma resposta, mas um retorno, um jeito da gente caminhar, um jeito da gente ajudar o aluno a caminhar e a se entender melhor, tentar organizar um pouquinho a bagunça, ou bagunçar mais um pouquinho, porque também é bom, né? Faz bem. É só falando rapidamente, então, a gente, né, eu, Bruna e a Pamela, nós somos crias do PIBID. Né? O PIBID foi assim, um divisor de águas na nossa formação, porque até então a gente tinha uma formação meio que de gabinete. Né? Aí que a gente começou a entender a importância da sala de aula e, principalmente, a importância de ser professor. E o PIBID, assim, ele ajudou muito a gente. Estar em sala de aula, estar com os alunos, né, fazer as oficinas, esse contato, né, com o chão da escola. Então, o PIBID, a gente já traz uma herança do PIBID para o prof e foi uma herança muito boa. Então, bom dia a todos e todas. Né? É uma honra estar aqui. Estou muito feliz também. Eu sou a Pamela, sou professora de filosofia de uma rede particular de ensino e também da rede pública. Né? Então, só para pegar o gancho antes da gente apresentar a nossa pesquisa, eu gostaria de ressaltar a importância do PIBID na minha formação. Como a Bruna falou, o PIBID, o projeto de iniciação de bolsa à docência, não sei se muitos sabem a importância que tem esse programa na formação de muitos acadêmicos. Agora ele está tendo uma remodelagem, né? Então ele está tendo uma reformulação. Mas a gente é alunas de 2010 a 2014. Então, nesse período, a gente participou do PIBID, eu e a Bruna, por 2 anos e meio, isso? 2 anos e meio. E até então, eu não tinha esse desejo de estar em sala de aula. Foi a partir do PIBID, até o professor Samon foi meu coordenador no PIBID, e da Bruna também. Ele foi o nosso coordenador pensando a filosofia em sala de aula através do teatro. Eu vi que muitos projetos que foram apresentados aqui trazem essa roupagem, trazendo a concepção de arte ao ensino de filosofia, trazendo a música, a poesia, a literatura, que adiante eu vou explicar o meu projeto que trabalha pelo viés literário, mas o PIBID, então, esse programa que traz a realidade, faz a gente entrar em contato com o chão da sala de aula, ele é muito importante. Então, eu queria enfatizar isso mesmo. É um programa que deve estar nas universidades, porque permite até mesmo a bolsa de R$400. Eu optei em fazer o programa, eu tinha um salário do comércio, eu trabalhava no comércio. Então, para quem é trabalhador e ainda visa ter um ensino superior, é um pouquinho complicado. Então, eu trabalhava 8 horas por dia, eu tinha um salário de R$1.200. E a bolsa era R$400. Eu tive que ponderar, né, pensar, e agora? Eu vou dar prioridade à minha formação ou vou continuar trabalhando? Só que eu comecei a trabalhar para estudar. Aí eu estava invertendo a lógica. Né? Aí eu pensei, não, peraí, eu tenho que estudar e não trabalhar. Aí eu saí do comércio e fui trabalhar ganhando R$400. Né? No momento, assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? R$400 não dá quase para nada. Né?
E a gente, né, trabalhando no comércio, já tem aquele espírito consumista, ainda mais mulher, né? Vejam só. Bem, mas resumidamente, então, eu gostaria de dizer e enfatizar a importância do programa, né? Então, o Prof. Filo me permitiu também. Vocês devem estar pensando, né? 2 meninas novas aqui. A gente já sofreu algum tipo de preconceito também, né? Ainda mais mulher. Então, eu gostaria de falar, a gente é nova, a gente tem 3 anos aqui de formação e a gente está dando aula. Então, na trajetória que a gente tem de professora, ainda a gente tem muito que aprender, né? Então, assim, tem pessoas aqui que têm 10, algumas a gente já encontrou no corredor e falou 10 anos de docência, até mais, 20. A gente tem 3, tá? Então, o Prof. Filo está sendo para a gente uma experiência muito rica. E a gente está muito mesmo feliz em estar aqui, tá? Acho que continua comigo, tá? 3 anos de carreira, né? E 2 de prof. Então, assim... O prof já, para alguns, né, mestrandos, ele já vai ser assim basilar, porque a gente teve só, né, pouquinho tempo antes do prof. Então vamos lá. O título do meu projeto ele é Aprendendo a Pensar a partir da Literatura. 5 problemas filosóficos no Werther de Goethe. Vocês vão ver que eu sou do Sul pelo Werther, né? Então o R me entrega aqui. Eu dou aula, como eu mencionei, num colégio chamado Colégio Santos Anjos. É um colégio religioso. E também eu dou aula numa escola, uma comunidade carente, o Colégio Nilo Peçanha. E eu apliquei o meu projeto nesse colégio, no colégio público. O meu orientador é o professor Samon, que já fez a fala. Os objetivos, então. De forma breve, eu não vou apresentar a parte teórica, porque eu necessitaria de mais tempo. Então, como a gente já está quase no horário do almoço, vocês estão com fome, né? Então, esperem um pouquinho aí que nós não nos alongaremos muito. Então, os objetivos do meu projeto é utilizar o romance, trabalhar por um viés literário, o sofrimento do jovem Werther, como estratégia didática no ensino de filosofia. Objetivo secundário é refletir sobre a questão o que é ensinar filosofia. Como a professora Renata mencionou, a estrutura da minha dissertação, eu também sou da primeira turma, a estrutura da minha dissertação ficou primeiramente em problematizar o que é filosofia. Eu parto de uma perspectiva que eu vi que muitos utilizaram, que é o Alejandro Serletti, o ensino da filosofia como um problema filosófico. Eu trabalho também com o Carlos Fernandes Liria, Para que servimos los filósofos, e também com o Aristóteles. O objetivo secundário, então, ele é o primeiro capítulo da minha dissertação. O que é ensinar filosofia? Então, esses autores estão me possibilitando, porque eu já terminei o primeiro capítulo, e qualificarei em breve. Pensando que eu me inscrevi para a questão prática, eu estipulei um objetivo ali voltado para a prática. E ele se constitui da seguinte forma. Analisar alguns conceitos filosóficos a partir do romance Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e produzir um material paradidático a partir dos conceitos selecionados do romance de Goethe e desenvolver a produção escrita através da produção de um livro, Os Sofrimentos dos Jovens Estudantes de Filosofia, que foi elaborado pelos alunos. Eu vou apresentar aqui, então, de forma bem didática, eu coloquei ali em anexos os 5 problemas. Então, essa cartinha, eu chamo de cartinha, vocês não me entendam mal, porque eu não estou diminuindo o meu trabalho, mas é a maneira como os alunos também a gente está acostumado a trabalhar com eles. Essas cartas, essas epístolas, né, elas foram compostas por a problematização que o livro, O Sofrimento do Jovem Werther, para quem não conhece, então, brevemente, ele é um livro do pré-romantismo alemão. Então, ele vai abarcar todos os ideais do pré-romantismo. Preponderância ou preposição ao melancólico, à angústia, ao sofrimento, à questão do gênio. Então, Goethe ele traz todos os ideais do movimento, alguns até consideram como um livro autobiográfico, né? Mas assim não está em discussão. Ele traz todos os ideais do pré-romantismo. Eu selecionei, juntamente com a percepção que eu tive em sala de aula, quais seriam os problemas que eu ressaltaria para aplicar para os meus alunos. Visto que é uma escola já que tem uma questão, uma carência muito grande, foram 5 problemas.
Aí eu coloquei ali no slide, vocês podem acompanhar, a abordagem foi feita primeiramente pela questão a felicidade, natureza e naturalismo, sentimentalismo e emoção, arte e poesia, e a questão do suicídio, como o professor Charles mencionou, né? Então, a nossa região, Porto União e União da Vitória, são 2 cidades ali que têm altos índices de suicídio. Então, foi um tema que os alunos ressaltaram também. Eu achei importante trabalhar em sala de aula. E também o personagem do livro, né? O sujeito apaixonado, que acaba cometendo suicídio por um amor não correspondido, né? Mas, enfim. A questão metodológica do meu trabalho, então, ela vai girar em 2 momentos. Eu selecionei um cronograma de execução. Nesse cronograma de execução, eu dividi em 10 aulas. Então, cada aula circunscreve em 2 momentos. O primeiro momento, eu trabalho com as epístolas do livro. Eu selecionei cartas que falam sobre a felicidade. Então, no momento, eu tinha selecionado 5 cartas. Aí eu diminui porque a aula de 45 minutos não deu muito certo, né? Acabei readequando o meu cronograma de execução. Mas foi feito por 2 cartas do livro. Então, 2 cartas que refletem sobre o conceito de felicidade. Então, a linguagem poética. Eu fiz a leitura, a dramatização com os alunos, até eles chegarem ao problema filosófico. Eu não falei do que tratava a cartinha, né, ou a carta. Eles mesmos chegaram ao desvelamento ou ao descobrimento conceitual. Então, eu fui instigando eles a fazer a interpretação, a dramatização da carta do Werther, para chegar ao problema de filosofia. Essa metodologia ela é considerada por muitas abordagens pedagógicas como uma metodologia ativa, porque eu coloco o aluno como protagonista do seu conhecimento. Então, eles estavam no foco, não era eu. Eles que liam a cartinha, dramatizavam, eu era ali o professor mediador. Até então, uma carta não deu certo, mas depois eu volto nisso. A carta sobre felicidade foi bem uma experiência muito rica, porque os alunos mesmo começaram... Professor, ele está falando da felicidade, que ele sentia a paixão de estar observando a natureza. O pré-romantismo ele traz essa ideia de entrega à natureza, a questão do gênio e tudo mais, e eles conseguiram observar na primeira carta. Então, primeira aula, a leitura das cartas do Werther. No segundo momento, eu trabalhei com o material, a carta que eu intitulei Paradidática, que eu trouxe para vocês observarem no slide. Não, pode voltar. Então, essa carta... Tem mais um antes dessa. Essa carta, então, foi ideia do meu coordenador, o professor Samon, que a gente teria que criar um material didático. Então, a gente criou essa carta para embasar a discussão filosófica. Então, eu tenho ali 10 autores ou 10 pensadores da história da filosofia que trabalham o tema da felicidade. Eu comecei ali com o Sócrates, né? E daí a gente tem vários autores depois, se vocês não tiverem tão nítido, porque eu tive que tirar o print ali para colocar no slide, mas se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar o material. Então, exigiu um pouquinho aqui, nesse momento, uma pesquisa teórica, né? Eu selecionar os autores, colocar um pensamento, uma frase, né? Porque ela é estabelecida da seguinte forma. A gente tem ali... Deixa eu acompanhar aqui que está mais fácil. Filósofo, influências, obras e o pensamento. Então, são esses tópicos que eu achei relevante para colocar aqui na carta. Então, esses autores possibilitaram, no segundo momento da aula, essa reflexão e essa abordagem filosófica. Então, um momento eu parto da literatura para depois chegar na filosofia. Isso não quer dizer, por nenhum momento, que eu estou menosprezando a filosofia. Porque vocês podem estar se perguntando, por que não utilizou um texto da filosofia para chegar ao problema filosófico? Eu tento trazer uma inversão, porque os autores da filosofia, os personagens da literatura, eles também pensam o mundo, eles também são filosóficos, né? Então, ali no livro, eu trabalho o Werther como um pensador. Então, ele trouxe essa abordagem na sala de aula. Então, de forma bem breve, é essa dinâmica que eu estipulei para a minha metodologia. E a experiência, eu
já apliquei toda ela, né? Já apliquei todo o trabalho. Essas 10 aulas, elas me proporcionaram uma visibilidade maior ao ensino. Trazendo a literatura para a sala de aula, os alunos conseguiram se identificar mais com a aula, com a metodologia que eu estava propondo. Trabalhar em projeto possibilita isso. Eu acho que a maioria de vocês sentiu isso ao estar falando com os alunos. Olha, vocês estão fazendo um projeto, e esse projeto vai gerar um produto final. Vocês vão produzir um livro. No segundo momento da aula, já tendo a leitura da carta, já tendo a discussão filosófica, os alunos também trabalharam a escrita, já trabalharam a oralidade, daí a produção escrita epistolar das cartas deles, trazendo a percepção de mundo deles. Então, no livro que eu também trouxe ali na sequência, eu trouxe só a capa, mas se alguém também tiver interesse, eu posso disponibilizar. Eles produziram o livrinho deles. Então, esse livro trouxe uma percepção para mim, como educadora, da realidade dos meus alunos. Eu pude conhecer um pouquinho mais eles, falando sobre o que era felicidade, falando a questão do sentimentalismo, da arte, da poesia, e a questão do suicídio, que foi um tema, uma aula que também trouxe uma discussão bastante rica. Então, vocês podem ver, esses são meus alunos ali, desenhados modestamente, né, alguns rascunhos, né? E eles adoraram fazer o livrinho. Então, no momento da entrega final da aula, né, a última aula do projeto, eles ficaram todos empolgados, porque a direção foi na sala, eles fizeram uma sessão de autógrafos, cada um assinando o seu livrinho, eles estavam se sentindo, né? Estavam todos, né? E a direção também ficou muito feliz, foi participar. Eu trouxe, então, falando assim de forma mais um pouco aligerada, mas depois a gente pode conversar também, essa foi a dinâmica do meu projeto. Então, trabalhar pela literatura, trazendo a literatura para a sala de aula, a reflexão filosófica. Porque o Alejandro Serletti, ele fala, só é possível o ensino de filosofia se tiver o filosofar. Então, eu procurei instigar nos meus alunos, né? Porque a filosofia ela não vem do nada. A gente não pode falar ensinar a filosofia, porque o aluno ele tem que se sentir despertado para o pensamento filosófico. É um despertar, uma tomada de atitude. Então, quando o aluno toma a atitude de filosofar, ele tem o desejo de ir em busca do conhecimento, a gente pode ter uma aula mais rica. Então, foi nesse sentido que eu estipulei a minha metodologia, ok? Então, pode passar o próximo. Então, esses são meus alunos. Ali tem algumas fotos e eu tenho um pequeno vídeo. Espero que ele rode. Elas falando sobre o projeto. É um minutinho, então, por favor, não fujam. Bom, primeiramente, meu nome é Fabiana. Meu nome é Maiara e nós somos alunas da professora Pamela. Estamos trabalhando o livro Sofrimentos de Jovem Werther para um trabalho de filosofia. Aqui nós abordamos os temas filosóficos, que são felicidade, naturalismo, sentimentalismo, arte, poesia e suicídio. Então agora a gente vai falar um pouco sobre cada um desses temas, sobre a nossa visão. Em diversas aulas que a gente teve, a gente abordou esses temas, aprendendo, se identificando e discutindo sobre isso em sala de aula. Nós também recebemos as cartas filosóficas, onde cada um dos alunos escolheu um tema e escreveu uma carta sobre isso, que estão inclusos nesse livro aqui. E a gente vai escolher agora um tema, né, particularmente o que mais nos tocou, para falar sobre isso. Bom, o que mais me tocou foi o suicídio, que nas nossas cidades gêmeas, Porto União e União da Vitória, não é muito abordado. Quando se fala de suicídio, as pessoas acham que é bobeira, que as pessoas estão de frescuras, e não é isso que acontece com as pessoas suicidas. Exatamente, porque as pessoas acham que é só no mês de setembro. Basicamente, era só para vocês terem uma ideia da emoção delas estarem com o livro ali, né? Falando, ó, aqui está incluso nesse livro, né? Se considerando autores, pensadores que problematizaram os conceitos trabalhados em aula. E também a gente está entrando no Setembro Amarelo, então é um tema que acredito que a maioria de vocês trabalha em sala de aula ou tem um certo receio em trabalhar, porque é um tema bastante polêmico e difícil de trabalhar. Eu sinto dificuldade, e ali, trazendo o personagem, problematizando também com a concepção sociológica do Emile Durkheim e o Karl Marx, também, que tem um livro sobre o suicídio, trouxe uma visibilidade maior para os alunos sobre a questão do ato de tirar sua própria vida e todas as questões que os filósofos, eles também têm. Então, os 10 filósofos que falam sobre o suicídio contribuiu também para a visão de mundo, para ampliar a visão de mundo deles também. Então, da minha parte, era isso. Então, muito obrigada por me ouvirem, tá?
Então, essa é a minha pesquisa de disposição para o precipício, a filosofia no ensino por uma perspectiva da vertigem. Por favor, não se assustem com o título. A gente estava falando de suicídio, agora fala de precipício, né? Enfim. Mas é que, para fazer filosofia, a gente vai se matando aos poucos e vai renascendo, né? É, isso aí. Então, em 2016, o edital do Prof. Ele já estava aberto e eu estava bem agoniada. Eu sou uma pessoa agoniada, mas eu estava mais agoniada. Pensando qual seria o meu tema, né, que eu não tinha ideia. Eu tinha uma breve ideia porque eu trabalho na relação da filosofia com a poesia. Mas, assim, só isso, né? Eu não tinha nenhum direcionamento. Então, eu estava preparando aula, e num livro didático que eu tenho, que se chama Ensinando a Filosofia com Arte, do Charles Feitosa, eu folheando o livro, tinha ali uma tela do Salvador Dalí, o Vertigo, né, ou a Torre dos Prazeres, e dizia mais ou menos assim, que entregar-se, né, o amor por alguém ou pelo saber, ele exige uma certa disposição para a vertigem, para a perda provisória do autocontrole, né, que durante, né, a queda, ou quando você se joga, você se arrisca. Assim como você pode cair, você pode sentir prazer, né, com o voo. Então, eu pensei, é isso, é a vertigem. Aí, eu já tinha certeza, a poesia faz isso. Né? E de específico, trazendo o que eu já tinha estudado na minha graduação, que era o Fernando Pessoa. Eu trabalho com o Fernando Pessoa e trabalho com Heidegger. Né? E a minha dissertação ela vai ser fundamentada, sim, uma dissertação que fala de ensino, vai ser fundamentada com Heidegger e com o Fernando Pessoa. Explicando, então, a questão da vertigem. A gente sabe que, em algum momento, a gente vai ficar espantado com algo e vai querer saber. É assim que a filosofia acontece. Né? Como já disse o Platão, como já disse o Aristóteles, o homem ele vai se espantar com alguma coisa, ele vai se admirar, e ele vai querer buscar saber. E é assim que a gente constrói uma nação, é assim que a gente se constrói, e é assim que a gente se desconstrói, principalmente. Né? E eu vou fundamentar que todo esse movimento ele é poético. Por quê? Porque a poesia ela é um contrassentido, ela é um contrassenso. Porque a poesia ela diz para a gente que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, ela embaralha a gente. Né? E esse movimento, então, eu gostaria muito de falar um pouquinho mais sobre a base epistemológica do meu trabalho, mas não dá tempo. Né? Caso alguém queira saber, criticar, né? Dar alguma dica, alguma coisa, a gente conversa depois, a gente troca e-mail. Mas, só falando isso, que é um risco, né? Eu e o meu orientador, a gente conversou e a gente vai assumir esse risco, dizer que a filosofia ela acontece no ensino, que filosofia a gente não ensina. Você não ensina gosto para o aluno, você não ensina o aluno a se assustar, e você não mensura. A filosofia é algo que acontece. Então, a gente vai tentar entender como que esse susto acontece e arriscar uma metodologia, arriscar um método para tentar causar, né, esse... Você pode passar, por favor? Para tentar causar, então, esse espanto. Né, que são os objetivos. Né? Então, aqui destacar o caráter necessariamente poético da filosofia, porque assim, esse já foi um problema que eu tive de cara. Porque a gente está acostumado, eu digo sempre no geral, né, as pessoas, né, no geral, estão acostumadas sempre com uma relação clichê de filosofia e poesia. Porque a filosofia, a dona da razão, blá, 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 dogmática, esse tipo de coisa. E a poesia, a emoção, o sentimento, a loucura, né? Aquela coisa que vai puxar para o irracional. Né? Mas, assim, eu sempre tive isso, mas depois do prof, depois das minhas orientações, depois das puxadas de orelha do orientador, e depois de Heidegger, eu tive... muito claro que a poesia ela não é para enfeitar a fala chata do filósofo. E a filosofia não é justificativa de verso. São acontecimentos originários da linguagem. Né? São movimentos que acontecem. E a gente vai tentar entender como
e porque essas duas, né, esses dois acontecimentos, eles se entrelaçam. E como a gente pode levar isso para o ensino. Então, essa é o risco que a gente corre, e é um risco muito bom, e a gente vai dar conta, né? Sim. Né? Então, sim. Então, aqui, né, aclarar a natureza do trauma, porque quando a gente fala da vertigem, a gente, né, vai relembrar do trauma. E isso, né, me deu bastante dor de cabeça para dar conta da vertigem, para conta epistemológica, mas a gente está seguindo, né? E falar que é um espaço ali de transcendência. E aqui, explicar o conceito de psicagogia. Esse é o meu método. Quando o meu orientador me falou essa palavra, eu tomei um susto. Deu certo, né? Vertigem, enfim. Né? O que é a psicagogia? No Fedro, se eu não me engano, é 262b, alguma coisa assim. O Platão, né, ele vai falar sobre a retórica como uma arte de conduzir as almas. Logicamente, ele vai fazer uma crítica à retórica, porque a retórica, né, usada de modo que não seja filosófico, ela pode dizer a verdade do jeito que ela bem entende, ela pode inventar a verdade, ela pode manipular a verdade, e a gente sabe que a verdade não se manipula. Né? Mas ele vai dizer que a gente pode dizer a verdade de forma artística, desde que, né, o discurso, né, a verdade, ela se adeque, a retórica se adeque à verdade e fale a verdade de modo artístico. Então, a psicagogia é uma condução. Na aula, né, a prática, ela acontece muito simples. A gente lê o texto da filosofia, o clássico, a gente lê Fernando Pessoa e a gente discute. Assim foi a aplicação do meu projeto. Foi assim que aconteceu. Eu apliquei em uma turma de terceiro ano do magistério. E, para não parecer algo muito impositivo, algo muito egoísta, porque eu sou uma pessoa que, eu confesso para vocês, eu tenho uma paixão enorme pelo Fernando Pessoa. Então, né, mas para justificar isso, eu conversei, né, com a turma e falei, galera, expliquei, falei do projeto, falei do mestrado, e em conversa com eles a gente resolveu falar sobre tecnologia, sobretudo sobre rede social, e foi também dica da professora Renata, agradeço muito. Né. A gente trabalhou um texto chamado Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han. E a gente, né, falando ali sobre rede social, a gente tentou entender como que isso acontece. Esses tantos eus que a gente mostra, essa necessidade de parecer sempre bem, sempre bonito, sempre feliz. Aí que entra Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, né, tantas vezes reles, tantas vezes porco, e assim continua. A gente não precisa estar sempre bem, a gente não precisa estar sempre feliz, a gente não precisa estar sempre bonito, ou pelo menos tentando, né? Não, porque a filosofia, né, eu sempre brinco e eu falo isso para os meus alunos. Me perdoe, gente, se tem alguém aqui religioso ou de igreja, né? Mas eu falo assim, se vocês querem consolo, vão para a igreja, vão para a missa. Querem conforto, né, vão para a pousada. Eu aprendi isso com o professor, né? Eu falo assim, a gente está aqui para arder, a gente está aqui para cair. Então, por isso, o precipício, a gente faz filosofia no abismo. E é nesse abismo, nesse sem chão, né, que a gente salta. E aí, é assim que acontece, é assim que a gente vai tentar mostrar como a filosofia acontece. Aí, só falando bem rápido, eu prometo, que eu apliquei de novo o projeto esse ano, numa turma de terceirão. Aí a gente leu Caeiro, né? E a gente falou também sobre tecnologia, mas a gente falou sobre essa relação do corpo humano com a máquina. A gente leu um texto do filósofo brasileiro, do Gerd Bornheim. A gente falou sobre, né, o corpo humano e a viagem tecnológica. E a gente viu com o Caeiro essa coisa de que a nossa única riqueza é ver. A gente esquece de ver. A gente esquece que a gente é gente, que a gente sangra todo dia. A gente esquece de olhar para a natureza. A gente torna tudo muito técnico, muito máquina. E esquece, né, que a gente sente. E a gente esquece que ver o mundo é sentir o mundo. E quando a gente está fazendo filosofia, a gente está sentindo o mundo. A gente está encontrando um jeito de sentir o mundo. Né? Então, aqui, esse vídeo aqui é da turma do magistério, que falaram que a gente trabalhou o texto do Han. Né? As meninas estão nervosas no vídeo, mas assim, eu consegui que elas falassem. Né? Enfim, pode ir.
Fernando Pessoa nos ensinou a ver o mundo poeticamente, ver sempre o lado bom das coisas, ver o lado de dentro da gente e analisar a nossa bagunça. Ele também nos ensina a ver o mundo bom e o ruim, e através de pequenas coisas do nosso viver, ele transforma cada dia, né, melhor do que o outro. A gente tem esse livro, Fernando Pessoa, Quando Fui Outro, que são os heterônimos dele, e nele tem várias frases. E a gente escolheu uma que fala sobre, às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter vivido. Eu acho que são pequenas coisas que ele quer nos mostrar, que a gente deve dar valor à vida. Pequenas coisas no nosso dia a dia que dão valor à nossa vida. Exatamente. Fernando Pessoa faz a gente olhar para dentro da nossa bagunça e analisar o mundo poeticamente num modo que as pessoas olham sempre o lado bom, mas nem sempre o lado bom nos ensina o certo. Estamos aqui para falar um pouco sobre filosofia. Pode ir passando. Aqui, né, já é da segunda aplicação, o trabalho final deles foi uma paródia. Aí depois, quem tiver interesse, a gente pode passar, mas só para vocês verem, né, o trabalho ali deles mesmo. E aqui é uma paródia. Eu prometi para as meninas que elas iam aparecer aqui em Fortaleza. Elas ficaram, né, bem ansiosas, então. Agora estamos no nosso show. Ela é um filme de ação, com muitos finais. Fala de política e conversas banais. Se eu estiver com você, não use demais. Ela nem sempre vai deixar claro, então entenda os sinais. Parece paraíso, mas não o faz. Tem perigo, ou se não teve, hoje tem mais. Ela te naufraga antes de chegar ao cais. Você fala, ela chega e faz. Ela não pensa, não pensa jamais. Estamos parados demais. Ela veio pra ajudar, mas tanto faz. Realidade é diferente de 50 anos atrás. Não quer 5 minutos do seu tempo, rapaz. Ela quer te fazer bem, mas o mal traz. Ela tem o corpo humano e a realidade já faz. Hoje pode até correr, porque ela só quer mais. Hoje ela só quer mais. Hoje ela só quer mais. Depois, quem tiver interesse, a gente passa o vídeo todo. Então, eu agradeço, né, a paciência de vocês. Só queria, né, para finalizar, dizer que eu entendo também a filosofia como espaço de resistência, né, compartilho disso, e que enquanto houver espaço, corpo e tempo, e algum modo de dizer não, eu canto. Obrigada. Olá a todos, é um prazer. Prometo que serei enfático, direto, preciso. Né? Pouco tempo, estamos com fome. Né? Bom, durante muito tempo comecei a lecionar. Eu comecei a lecionar no segundo ano da faculdade, devido à exigência da nossa região de professores. E encontrei muita dificuldade, mas ao mesmo tempo foi fantástico para mim, que eu pude ter um contato desde muito cedo com um problema que isso me incomoda, me tortura muito, que é me deparar com uma desigualdade social muito forte, muito latente. Tá? E no colégio Barão, que está ali, que eu trabalhei durante muito tempo, eu pude perceber que era muito evidente isso, era muito forte. E nunca ocorria uma problematização a respeito disso. Simplesmente era perceptível que alguns alunos vêm de uma família abastada, um poder capital razoável, e ao mesmo tempo alunos que têm como residência um barraco de lona. Aquilo me incomodou durante a graduação, me incomodou muito. E depois, com o prazer de poder estar entrando no Profifilo, eu pude direcionar um estudo melhor para isso, com o apoio das disciplinas, com o apoio da orientação dos meus professores, né? E aí surgiu uma questão de pensar a falta de problematização a respeito disso. Porque se não ocorre uma problematização, que o aluno perceba a situação que ele está vivendo, o que acontece é uma reprodução de algo que eu acho injusto. Né?
Eu penso que sala de aula, além de trazer informação, conhecimento, eu, enquanto professor, tenho uma causa, que é tentar transformar um pouco o mundo num lugar melhor, mais suportável de ser vivido, né? Diante disso, eu tenho meu trabalho, minha pesquisa, que foi basicamente... Desculpa, pode voltar. Com o título A Relação entre Educação e o Modo de Produção Capitalista a partir dos aportes marxistas. Vou justificar agora por que desse título. O meu orientador, professor Tiago, juntamente com o apoio do meu colega, professor Charles, sempre incentivando a pensar a ideia de Marx, pensamos objetivos, para pensar, para trazer essa conscientização da ideia da educação e o pensamento marxista. Eu vou colocar os objetivos, depois vou justificar rapidamente eles. Abordar o livro didático na complexidade relacional dele sendo visto enquanto mercadoria produzida para fins pedagógicos e sendo trazido pelo Estado para a educação, a utilização dele. E, ao mesmo tempo, pensando ele como suporte pedagógico muito utilizado por nós, professores, utilizamos ele com apoio. Aí os específicos. Estabelecer um estudo com os alunos acerca do eixo temático da filosofia política, centralizando a investigação sobre as teorias socialistas de Karl Marx, sendo bem específico, fazendo uma leitura de como o livro se mostra ao aluno. Tá? Por favor. Ainda, além dessa análise, tentar estabelecer um estudo, né, disso tudo, por dois viés. Eu utilizei como apoio 2 turmas do 2º ano do ensino médio da escola. Por uma turma, a condução das aulas foi somente via livro didático, trazendo as informações, o fluxograma, a estrutura que o livro se mostra. Com outra turma, o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma reflexão, mas trazendo aportes marxistas. A gente trouxe a obra do próprio Marx, Capital, manuscritos, trechos, fragmentos, e estudando com os alunos. Isso, como se desenvolveu o estudo, para ver se o livro, né, enquanto suporte pedagógico, e é uma mercadoria, ele vem e supre a sua necessidade de trazer as informações relevantes, com que esse aluno consiga desenvolver a consciência, né, do seu papel na sociedade, ou se ele está correspondendo aos ideais burgueses, que ele é uma mercadoria que vem do Estado. O problema começou a se construir com base nisso. Aí veio um problema muito sério. Como tentar conduzir essa reflexão? A filosofia marxista é extensa. Como é que eu vou trazer o Capital para o meu aluno ler? Inviável. Foi muito difícil tentar selecionar os fragmentos que, no meu juízo, ficariam mais claros para o meu aluno entender a filosofia de Marx. E, juntamente com o meu orientador, a gente encontrou um conceito específico para conduzir a reflexão. Porque, adentrando em um conceito específico, você pode vagar entre outros conceitos. E, nesse caso, a nossa escolha foi pensar o conceito de alienação. Através desse conceito, você pode trazer a relevância da participação política do aluno, participação social, a potencialidade que ele tem de alterar alguma coisa na sua realidade, caso ele queira, né? Pode-se pensar a exploração, a luta de classes. Então, eu penso que esse conceito dá uma abertura muito grande para se pensar a filosofia marxista. Diante disso, a proposta ainda era produzir um material paradidático, né? Como tentar produzir isso? Antes de tentar produzir esse material paradidático, por favor. Próximo. Eu me ative ao dicionário marxista. Eu peguei o conceito de alienação e fiz um pequeno fluxograma para tentar conduzir a reflexão sobre o conceito de alienação. Pensando a alienação desde quando começa a ser referenciado na filosofia, as associações da alienação ao pensamento de Marx, algumas de suas obras, e ao mesmo tempo como o conceito de alienação transita em outras áreas além da filosofia. Aqui não está muito legível, mas só para vocês terem uma ideia, esse fluxograma foi de extrema importância para tentar conduzir a reflexão e as aulas com os meus alunos. Já para quase finalizar a minha fala, por favor.
Eu trago um exemplo, novamente, não ficou muito legível, peço perdão, mas cada aluno, né, isso individualmente, em dupla ou até mesmo em trio, cada aluno produziu um material paradidático, explicando a filosofia de Karl Marx de acordo com como ele entendeu. Uma turma via livro didático, outra turma somente pelo aporte da filosofia marxista. E agora a minha dissertação está sendo conduzida nessa análise, nessa investigação. Se de repente nós podemos utilizar o livro didático como um apoio, ou simplesmente estamos reproduzindo algo que vai ficar se perpetuando, uma desigualdade social tremenda e um mundo injusto. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Bom, gente, já agradecendo imensamente a paciência de vocês terem ficado até agora, a gente queria só fechar dizendo que eles apresentaram um pouco que tem conduzido o nosso processo lá, a ideia que tem conduzido o nosso processo. Eles não são exceções, todo mundo está tentando trabalhar no mesmo sentido, assim. E assim como, por exemplo, o feminismo, né, ou qualquer teoria que busque uma compensação histórica, a gente também está fazendo está tendo um entendimento de que o prof tem que entender o teórico prático, com o prático um pouquinho na frente do teórico. Assim como a gente sempre fala bom dia a todas primeiro, a gente também está falando que vem a prática primeiro, para que da prática emerjam os problemas e que a filosofia não seja a filosofia por ela mesma, como a gente viu no Brasil todo esse tempo, mas a filosofia como resposta para a vida, para questões que são urgentes e necessárias no nosso país. Então, muito obrigada, e essa é a nossa contribuição.